Bom, vamos iniciar então a aula falando do algoritmo Quicksort. Como eu falei no outro vídeo, esse daqui é um dos algoritmos mais conhecidos. É difícil você pegar algum pacote de qualquer linguagem de programação, né, algum pacote de ordenação, que não vai ter esse método instalado. Tá? No Python tem, dentro do NumPy, se eu não me engano. No MATLAB tem. Tem cabeçalhos, tem bibliotecas do C, C++, que também tem, do Java, do C Sharp. Enfim, é muito difícil você não encontrar esse método programado em qualquer linguagem que você for mexer. Tá? Até no JavaScript eu sei que tem, porque eu já mexi. Então, assim, porque é um método muito simples de se programar. Então, é muito comum vocês toparem com ele por aí. Bom, enfim, o que o Quicksort faz? Né? O que o torna tão fácil de ser implementado assim? Bom, qual que é a estratégia dele? Vamos supor que a gente tenha uma lista. Tá? A gente vai ter uma lista. Vamos supor que seja essa daqui. A nossa ideia é fazer o seguinte: a gente pegar o último elemento, pode pegar o primeiro ou até mesmo pegar a mediana dos elementos, tá, gente? Vocês vão encontrar isso daí na literatura. O pessoal faz muito isso, principalmente com respeito à mediana, que diminui a complexidade do método. Mas assim, para fins didáticos e clássicos, vamos focar nossas análises supondo que a gente inicia o algoritmo a partir do último elemento da lista. Então, a gente pega o último elemento da lista, de uma dada lista, e a gente faz a seguinte repartição na lista. O último elemento, ele vai servir como elemento comparativo ou pivô para construir duas sublistas a partir da nossa lista original. Seguindo a seguinte ideia. Todos os números menores do que o nosso pivô deverão ser arranjados na mesma posição em que aparecem na lista original, à esquerda do nosso pivô. E os elementos maiores que o pivô devem ser arranjados à direita do pivô, também na mesma ordem em que aparecem na lista original. Tudo bem? Essa estratégia, então, vai nos gerar duas sublistas, né? Uma à esquerda e outra à direita do nosso elemento pivô. E uma coisa a gente já tem certeza: o elemento pivô já está na sua posição original. Certo? Vamos ver se vocês concordam comigo. Todo mundo que é menor que o pivô está disposto antes dele. E todo mundo que é maior que o pivô está disposto depois. Tá? Então, no pivô a gente não precisa mexer mais. Ele já pode ficar quieto no lugar onde ele está. Ele já está na sua posição de ordenação. Tudo bem? Agora, o que a gente precisa fazer para dar continuidade ao método? Realizar exatamente o mesmo processo nas duas sublistas geradas. Tá? É daí que vem a ideia da recursão. Porque a gente fez esse procedimento de separação com a lista original, né, dividindo ela em duas sublistas, sobre as quais o mesmo processo deve ser executado. Então, basta a gente aplicar essa estratégia para essa sublista à esquerda e a mesma estratégia para essa sublista à direita. Tá bom? É assim que a gente vai... mantenham isso em mente, que é assim que a gente vai programar esse método. Então, beleza. O pivô eu não preciso mexer mais. Vamos focar nossas análises, então, para as sublistas geradas. Vamos supor essa daqui à esquerda. Qual que é o último elemento dessa sublista aqui? Vai ser o 1. Então, eu vou pegar o 1, arranjar ele numa posição pivô aí, nessa amarelinha. E agora eu vou comparar. Quem que é maior do que o 1? Bom, como todo mundo é maior do que o 1, então eu vou passar todo mundo para a direita do 1. Tudo bem? Na mesmíssima ordem que esses números vão aparecendo. E como não tem ninguém menor do que o 1, vamos supor que essas posições aqui são vazias, formam uma lista vazia, tá? Ou seja, eu não vou colocar ninguém antes do 1. Então, nesse caso aqui, só foi gerado a lista à direita. Beleza?
E agora vamos ver o que aconteceu com essa outra sublista aqui. Bom, com essa outra sublista, eu peguei o último elemento, o 15, vou usar ele como pivô, ou seja, todo mundo que for menor do que o 15 vai ser alocado à sua esquerda. Todo mundo que for maior vai ser alocado à sua direita. Aqui no caso, o único elemento que é maior do que o 15 é o 20. Os que são menores são o 13 e o 14. Tudo bem? Foram arrastados para cá. Então pronto. Agora a gente vai ter 1, 2, 3 sublistas geradas que a gente vai ter que aplicar o quicksort sobre elas de novo. Entretanto, a gente agora tem 3 valores que já estão em seu devido lugar, já estão em suas devidas posições. Por quê? Porque eu sei que todo mundo que está acima desse ponto aqui do 1 é maior do que ele. E não só com essa sublista, com todo mundo aqui. Porque repare que essa comparação aqui com o 11, com respeito ao 11, já foi feita aqui. Então, todo mundo que está para cá, a gente sabe que é menor do que 11. E todo mundo que está para lá, a gente sabe que é maior do que 11. Então, a gente pode restringir nossas análises a números menores do que 11, que são os números dessa sublista aqui. Como a gente já ordenou ela com respeito ao 1 como pivô, a gente já sabe que todos os elementos que estão entre o 1 e o 11 são, de fato, maiores do que 1 e menores do que 11. Tudo bem? Então, o 1 também já está na sua posição. O 11 está na sua devida posição e o 15 também. Porque a gente pode passar essa mesma análise para o 15. A gente sabe que todo mundo que está entre o 11 e o 15, de fato, é maior do que 11 e menor do que 15. Justamente por esse procedimento que a gente fez aqui. Tudo bem? E também todo mundo que está para frente, para a direita do 15, é maior do que o 15. Que no caso aqui é só o 20. Beleza? Então, o que a gente precisa fazer agora? Continuar com esse procedimento para essas sublistas geradas. Aqui tem só o 20, aqui tem o 13 e o 14, e aqui tem o 10, o 5 e o 9. No caso da lista que tem só o 20, o procedimento já acabou. Porque lista que tem um ponto só já está ordenada. Então não tem ninguém para a direita e ninguém para a esquerda. Então o 20 também já está em sua devida posição. Vamos analisar essa daqui, do 13 e 14. O último elemento é o 14. Então vamos tomar ele como pivô. O outro elemento é o 13. Então, como ele é menor que o 14, ele vai ser alocado à esquerda do 14. Tudo bem? Então, a gente tem só mais uma sublista gerada aqui, que aplicando o quicksort, essa estratégia de divisão que a gente está utilizando, ela também já está ordenada, porque ela tem um elemento só. Lista de um elemento só já é ordenada. Então, a gente já tem o 13, o 14, o 15 e o 20 em suas devidas posições. Analisando essa lista aqui, a do 10, 5 e 9, vamos aplicar essa estratégia do quicksort. Vamos tomar o 9, que é o último elemento da lista, como sendo um pivô. E agora, eu sei que o 10 é maior do que o 9, então ele é passado à direita. E o 5, eu sei que ele é menor do que o 9, vamos passá-lo para a esquerda. Gerando assim 2 sublistas nesse processo, ambas de tamanho 1. E que como ambas têm tamanho 1, ambas já estão ordenadas. Tudo bem? Ao final desse processo, a gente com certeza vai ter uma lista ordenada. Tudo bem? Este, então, é o procedimento de ordenação por meio da técnica quicksort. Belezinha? Então, vamos pensar aqui como que a gente vai programar isso. Vamos ver se faz sentido essa estratégia que eu montei aqui. Vamos lá, a gente vai definir uma função, uma quicksort, que recebe uma lista L de tamanho N. Essa lista aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa pegar o último elemento. Vamos lá. Vamos pegar o último elemento, chamei ele aqui de pivô. Só um comentário, eu não estou colocando acento aqui, viu, gente? Mas vocês sabem que o Python deixa, né? A partir do Python 3 ele deixa colocar acento aqui. Só que eu não coloco porque fica feio para a linguagem de programação esse tipo de coisa, né? Para quem é programador velho, né? Tipo aquele que vos fala, isso daí é como se ver acento em nome de variável, é como se fosse um cisco no olho.
Então é por isso que eu não coloco, mas se vocês quiserem colocar, fica à vontade, viu? Se vocês quiserem respeitar o português mais do que a linguagem de programação, pode mandar bala. Eu não vou colocar não, mas deixei aí o convite para quem quiser. Então peguei aqui o pivô. O que eu preciso fazer agora com esse pivô? Utilizá-lo para comparar a lista original a fim de dividir, de fazer essa divisão. Colocando numa lista à esquerda os elementos menores, na lista e numa lista à direita os elementos maiores. Tá bom? Então vamos lá. Sublista da esquerda, eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar analisar a lista inteira, tá? Para descobrir quem que é menor do que esse pivô. E aí para cada elemento da lista eu vou fazer essa comparação. Se ele for menor, então a sublista da esquerda, eu posso anexar esse elemento à sua sublista da esquerda. Tá bom? Ao mesmo tempo, se eu for considerar os elementos que são maiores, eu preciso colocá-los numa sublista da direita com respeito a esse pivô. Tá bom? Então essas duas estruturas de repetição aqui, essas duas malhas, estão fazendo exatamente esse processo. Elas criam listas vazias, uma para anexar os elementos da lista original que estão à esquerda do pivô, e outra para anexar os elementos à direita que são maiores do que o pivô. Tá bom? E aí eu coloquei também essa malha do meio aqui, porque pode acontecer de eu ter elementos iguais ao pivô. Então, eles vão ser anexados em uma posição intermediária a essas duas listas. Tá certo? Não faz muita diferença qual posição vai ser, mas esses elementos que são iguais vão ocupar este posicionamento aqui, tá bom? Vai ficar numa posição intermediária entre as duas sublistas, sublista à esquerda e sublista à direita, geradas em relação ao pivô. E é justo, né, gente? Porque se o elemento da lista tem o mesmo valor do pivô, não tem por que ele ficar para frente ou para trás, tá? Então, a gente deixa ele tudo junto aqui. Belezinha? Ia ficar 11, 11, 11, 11, 11. Tudo coladinho. Tudo adjacente. Ok? Então, é só isso que este fora aqui está representando. Ok? Bom, então, eu fiz uma divisão. Criei a minha lista à esquerda, meus elementos pivô e a minha lista à direita. E agora, o que eu faço? Agora, eu vou criar uma lista que vai ser o método Quicksort aplicado à sublista da esquerda, os elementos pivô, a lista dos elementos pivô, e o Quicksort aplicado às sublistas da direita, a sublista da direita. Só lembrando, gente, que o símbolo de mais, o símbolo de soma aqui, ele recebe uma sobrecarga para listas. Então ele não está fazendo soma de lista, tá, gente? Ele está fazendo a união. Então eu dei um exemplo aqui, ó. Se eu quiser unir a lista 1, 2, 3 com a 4, 5, 6, 7, 8, eu posso usar o símbolo de mais, que ele vai gerar essa lista aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belezinha? Então é isso que a gente tem. A união entre a ordenação pelo Quicksort da sublista da esquerda, os elementos que já estão em suas devidas posições, que são os elementos iguais ao pivô, e a ordenação Quicksort dos elementos da direita. Certo? Que é exatamente o que a gente fez aqui, tá, gente? Vocês reparem que a gente sempre está retornando uma lista quando a gente faz o Quicksort. A ideia do Quicksort é retornar uma lista ordenada. Mas para isso, eu secciono o problema em dois subproblemas, em duas sublistas, e aplico o Quicksort nessas duas sublistas. Ok? Ao final, o meu retorno vai ser essa sublista amarela aqui. Nessa posição aqui, com os elementos nessa posição aqui. Ok? Então essa é a ideia. O algoritmo ele é muito fácil de ser implementado. A dificuldade está em entendê-lo. Tá bom? Isso daqui demanda um pouquinho de fluência na questão de funções recursivas, tá, gente? Não sei o quanto que isso está fixado aí para vocês, mas se eu perceber que vocês estão tendo muita dificuldade com esse tema, como a gente vai usar bastante esse tipo de coisa no decorrer do curso, eu posso até fazer uma aula sobre isso daí, tá? Colocar no YouTube uma aula aí, vocês me dão um feedback aí, se vocês estão precisando.
Ok? Então é isso, gente. Este é o método Quicksort. Eu pego um pivô, crio duas listas, uma à esquerda e uma à direita desse pivô, e eu retorno o método Quicksort aplicado à lista da esquerda, o método Quicksort aplicado à lista da direita, e no meio o pivô e os elementos que são iguais a ele. Ok? Lembrando que essa parte aqui já está ordenada. O Quicksort vai se encarregar de ordenar a sublista da esquerda e o Quicksort vai se encarregar de ordenar a sublista da direita. Belezinha? Então vamos ver aqui um exemplo de funcionamento. Temos essa lista original aqui, eu coloquei essa lista com bastante elemento aqui, bem variado. E aí a gente vai fazer a ordenação com essa função que a gente acabou de programar aqui do Quicksort. Então vamos lá. Eu não chamei a função. Aí. Então pronto, temos aqui a lista original, esse negocião aqui. E agora a lista ordenada. Repare que de fato ela está ordenada. Ó. Repare também que acontece casos nesta lista aqui de que o elemento pivô repete, né? Tem aqui, ó, o 2 é um elemento pivô com repetição, o 5 é um elemento pivô com repetição, o 65, tá? E mesmo assim o método funcionou. Tá certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos analisar em detalhes. Eu coloquei aqui aquela função que colore os prints, tá, gente? Mais uma vez, vocês não precisam se preocupar com esse tipo de coisa, isso daqui é mais pra gente acompanhar, mas que também não tem nada demais, tá, gente? É só adicionar cor na string que eu vou mostrar num print, beleza? Então, é mais isso daí mesmo. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter a mesma Quicksort, só que agora com esses elementos informativos aí, tá, gente? Utilizando essas funções de deixar a coisa colorida aqui pra gente acompanhar melhor. Então, eu não lembro se eu rodei, vou rodar de novo o negócio aqui. Vamos lá, a mesma lista, hein? Vamos ver como que funciona o Quicksort naquela lista lá. Então vamos lá, lista original. Tenho aqui esse estrupício e tamanho da lista, 20 elementos. Tá, 20 elementos. O pivô, onde que está o pivô? É o 57. Você repara que o 57 ele permite uma divisão dessa lista em duas sublistas de tamanho bem parecido, tá? Essa daqui de elementos vermelhos à esquerda e essa daqui de elementos azuis à direita. Vocês reparem que todo mundo à direita do 57 já é maior do que ele. Todo mundo à esquerda do 57 já é menor do que ele. Então ele já está na sua posição ideal. E agora, o Quicksort vai agir sobre essas duas sublistas. Então a gente vai fazer exatamente o mesmo processo de divisão aqui para sublistas. Começando pela sublista da esquerda, tá? Que vai ser a primeira que ele vai pegar no código. Ó. Repara que o return aqui, Quicksort sublista da esquerda. Então ele vai começar com ela. Então vamos lá, a lista da esquerda é essa daqui. Qual que vai ser o pivô? Vai ser o 5, porque é o último elemento dela. Então repara que tem 1, 2, 3, 4 elementos iguais a 5 aqui nessa lista. Tá? Nessa soma que eu coloquei, eles estão aqui. Tá? Eles representam essa lista aqui, elementos iguais ao pivô. E nesse passo ele gera também duas sublistas. Essa daqui de elementos vermelhos à esquerda dos 5, tá? Dos pivôs. E essa daqui de elementos azuis à direita dos pivôs. Tá? Repare que de 20, o meu problema agora reduziu em analisar uma lista de 13 elementos. E agora eu vou ter que fazer o seguinte, analisar essa lista aqui à esquerda dos pivôs e depois essa lista aqui à direita, começando pela da esquerda. Tá? Que, como eu falei, é a primeira que o Quicksort vai pegar. Então vamos lá. Essa lista aqui, quem que é o pivô? É o 2, que é o último elemento. E ele vai ter 1, 2, 3, 4 elementos pivô. Então, não vai ter ninguém à esquerda, ninguém menor do que 2. E 2 elementos, o 3 e o 4, à direita desses pivôs.
Tá? Repare que agora o tamanho foi reduzido a analisar uma lista de 6 elementos. E como não tem ninguém à esquerda, agora o algoritmo vai analisar a sublista da direita, que é o 3 e o 4. E que quando ele for fazer isso, ele já vai perceber que o 4 ele já é o último elemento, tá? Que é o pivô, ele já está na sua posição ideal. E agora sobrou só um elemento, que é o 3. Uma sublista à esquerda formada só por um elemento, que é o 3. E quando a lista tem só um elemento, ele faz o seguinte. Se a lista tem tamanho 1 ou 0, ou seja, se ela tem um elemento ou nenhum, então pode retornar ela, porque já está tudo bom. Já está tudo certo. Beleza? Então, agora a lista tem tamanho 3. Ele já retornou, ele já vai considerar que essa parcela da lista aqui acabou, já está certa. Então, toda a lista à esquerda foi resolvida. Todo esse problema aqui, essa lista aqui, já está resolvido. Beleza? Já acabou. Então agora ele vai passar para essa parte da azul aqui, que é a primeira sublista que ele topou de baixo para cima. É o 43, o 6 e o 7. Então o que ele vai fazer? Vai pegar o 7, que é o pivô, e ele vai analisar quem é maior do que o 7, o 43, quem que é menor é o 6. Então o 43 vai para a direita, o 6 vai para a esquerda. Tudo bem? E assim, a gente colocou lá tamanho 1, mas se você for parar para pensar, tamanho 2 e tamanho 3, a gente já tem uma lista ordenada também, né, gente? Já está ordenada também. Porque não tem mais o que se fazer aqui. Por mais que a gente colocou aqui, né? Tem uma sublista formada à esquerda, tem uma sublista formada à direita, a gente repara que a gente não precisa fazer mais nenhuma análise, já tá ordenado. E de fato, ele meio que faz isso, porque você vê que ele não continua. Porque ele faz assim, ele pensa, essa daqui tem um elemento só, então já retorna ela. Essa daqui tem um elemento só, então já retorna ela. Já está ordenado. Então, até aqui, o meu método já arrumou tudo, que é a sublista à esquerda da primeira divisão. Da primeira divisão que eu fiz. Então, todo mundo aqui já está ordenado. Tá? Agora ele precisa focar os esforços dele nessa sublista azul aqui, à direita do 57, que foi a minha primeira avaliação. Então, vamos lá. O que ele vai fazer? Vai pegar o 765, que vai ser o pivô, e aí ele vai pensar o seguinte, ele vai analisar e vai ver que não tem ninguém maior do que o 765, nem igual. Então ele vai jogar todo mundo para a esquerda. Tá? E agora nossas análises devem focar nesses elementos aqui da esquerda, só que como vocês podem perceber, ela já até está meio que ordenada. Até chegar nessa parcela aqui que vai formar essa sublista 655, 65, tendo 65 como pivô. E nessa análise aqui, o 655 passa à direita do 65. E finalmente temos aqui a nossa lista ordenada. Beleza? Então repare que em vez de fazer uma análise complexa em uma lista de 20 elementos, repare que a gente fez algumas análises em sublistas de tamanho no máximo 13. Na verdade, uma vez só de tamanho 13. Depois a gente fez análise de lista de tamanho 6, 5, 4, 3 e 2. Tá? Então, a gente não precisou... Já repare que antes da gente falar de complexidade, a gente não precisou fazer um número quadrático aqui de avaliações. A gente já consegue dar uma reduzida na coisa. Beleza? Pelo menos nesse caso aqui. Vocês vão ver que nesse caso aqui isso não aconteceu. Então tá. Vamos dar uma analisada agora. O que acontece quando a gente pegar uma lista nesse formato aqui? Ela vai do 1 até o 10. Ou seja, essa lista aqui já está ordenada. Então o que vai acontecer? Bom, ele vai pegar o 10... Beleza? Não tem ninguém na frente do 10, então só vai criar uma sublista à esquerda, desculpem. Aí ele vai pegar essa lista. Vai fazer uma análise nessa lista aí. Ele vai pegar o 9 como pivô. Vai ver que todo mundo que está à esquerda do 9 é menor do que ele, então não vai fazer troca nenhuma. Então ele vai ter que fazer a análise nesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
pegando 8 como pivô e assim por diante. Repara que nesse caso, olha o tanto de avaliação que ele tem que fazer. Ele tem que avaliar uma lista de tamanho. Bom, de tamanho 1, que ele já retorna, de tamanho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repare que isso daqui é literalmente aquela soma, a soma de Gauss, né? Que a gente sabe que dá um valor quadrático isso daqui. E por que isso daqui acontece? Você já repara, porque a gente deu uma lista já ordenada para ele. Mas mesmo assim ele fez um número de avaliações quadrática. Diferente do tanto que ele fez nesse caso aqui. Repare que ele pegou uma lista com 20 elementos, mas ele não fez 19 avaliações. Diferente daqui, que ele pegou uma lista com 10 elementos e ele fez 10 avaliações. Na verdade não é 10 avaliações, né? Ele considerou 10 listas de tamanhos variados. Tá? Aqui ele pegou uma de 20 e fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avaliações. Então foi a metade. Tá? E a lista não está nem um pouco ordenada, tá uma bagunça. Ó, repara que isso aqui tá uma anarquia. Tá bem embaralhada essa lista. Então, assim, a gente já começa a reparar que aquela história de melhor caso, pior caso, não é mais definido pela disposição dos elementos da lista. No sentido de quanto mais ordenada a lista, melhor. Tá? Isso já não acontece mais. Tanto é que a gente vê aqui, no melhor caso, ele vai ter que considerar 10 sublistas diferentes. Agora vamos ver uma lista que está totalmente desordenada, ou seja, ela está posta do maior ao menor elemento. E olha aqui, ela vai fazer exatamente o mesmo número de comparações que ele fez quando a lista já está ordenada. Ele vai considerar 9 listas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 listas. Por que isso acontece? Vamos reparar aqui. Ele tem essa lista. Ele vai pegar o primeiro elemento. O último elemento, desculpem, para considerar como pivô. Tá, então tá aqui o elemento. E agora, qual que é o tamanho da sublista que ele vai ter que avaliar? Ele vai avaliar uma sublista de tamanho n-1, sendo n o tamanho da lista original. Aqui 10 elementos. Então repara que o meu problema não reduziu tanto. Né, o tanto de comparações que eu vou ter que fazer, porque de 10 passou para 9. Diferente, por exemplo, desse caso aqui, que de 20 passou para 13. Uma lista de tamanho 20 passou para uma lista de tamanho 13. Reduziu quase pela metade o tamanho da lista que eu tenho que analisar. Tá? Então, o objetivo aqui para a gente falar sobre melhor e pior caso é justamente tentar reduzir ao máximo o tamanho das sublistas geradas para ele analisar, para o algoritmo analisar. Porque repare que quando eu faço isso aqui, mesmo que eu gere uma lista de tamanho 0, né, à esquerda desse número, isso não vai resolver nada para mim, porque eu vou gerar uma lista de tamanho n-1, de tamanho 9 do outro lado para ele considerar. Agora, se eu tivesse conseguido fazer essa lista, passar pela primeira parte do método de forma que eu dividisse essa lista em duas sublistas mais ou menos de mesmo tamanho, eu já reduziria as análises do algoritmo pela metade, tá? Porque em vez de eu dar uma lista de 9 elementos para ele mexer agora, eu ia dar uma de 5, que ele já ordena mais rápido. Então repare, continuando aqui nosso raciocínio, na primeira passagem do Quicksort, eu vou gerar uma sublista de tamanho 9. Aí com essa sublista aqui, eu vou fazer o seguinte: o último elemento dela vai ser o meu pivô, que vai ser o 2. Então tá aqui o 2. Beleza. Não tem ninguém antes do 2, porque não tem ninguém menor do que ele. Todo mundo aqui é maior. Então, passa os maiores elementos à direita. E agora veja só. Eu tenho uma sublista para analisar de tamanho 8. Então não tem jeito. Eu vou ter que continuar com esse procedimento até a lista acabar. Tá certo? Agora repare, essa lista aqui. Ela não está tão embaralhada quanto parece. Ela foi montada meio com malícia.
de forma que a gente sempre vai conseguir separar a lista original, né, a lista do nível acima, em duas sublistas de tamanho aproximadamente a metade da lista original. O que eu quero dizer com isso? Vamos executar. A minha lista original é essa daqui, 1, 2, 4, 5, 3, 7, 8, 10, 11, 9, 6. O meu pivô, ele vai ser o número 6. Beleza, então deixo o 6 aqui. Eu consigo 5 elementos menores que o 6 e 5 elementos maiores que o 6. Então tá, minha lista original então tem tamanho 11. Agora eu consegui repartir o problema em duas sublistas de tamanho 5, de 5 elementos. Tá? E cada uma dessas listas, vamos começar pela da esquerda, 1, 2, 4, 5, 3. Ela vai ter tamanho 5 e eu vou conseguir dividir essa lista em duas sublistas de tamanho 2. Tá? Por quê? Porque eu vou pegar o 3, que é o meu pivô, eu vou ter nessa sublista 2 elementos menores que o pivô, 2 elementos maiores. E é aquela história, agora eu tenho duas listas de tamanho 2, as quais já estão ordenadas. Tá? Mesmo que não estejam, que nem aquilo que a gente conversou, eu vou precisar fazer agora só uma avaliação em cada uma, porque no caso dessa 1, 2, o meu pivô vai ser o 2, só tem um elemento antes do 2 aqui nessa lista, que é o 1, e como tem um elemento só, eu já vou considerar ordenada, então o 1 e o 2 já está ordenado. Mesma coisa para o 4 e o 5, o 5 vai ser meu pivô, eu vou gerar uma sublista à esquerda do 5, que é o 4, que como ela tem tamanho 1 também já está ordenado, então 4 e 5 também já está ordenado. Então, a parcela à esquerda do pivô 6, já praticamente eu só preciso fazer mais uma avaliação. E a parcela à direita, eu vou precisar fazer o mesmo número de avaliações que eu fiz para a parcela à esquerda. Tá? O meu 9 vai ser o meu pivô. Eu vou conseguir, como lista da esquerda, 2 elementos, como lista da direita, 2 elementos. Tá? Então, esses 2 elementos também, eu vou precisar fazer só mais uma verificação para eles, e o mesmo para esses daqui. Então, a lista basicamente já está ordenada também. Então, assim, eu precisei fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avaliações, vamos dizer assim. Diferente do outro caso, que eu precisei fazer 9, e assim, 9 avaliações e totalmente desbalanceadas, indo do 10 até o 2. Tá? Se eu somar isso daqui, como eu falei, a gente sabe que vai dar um valor quadrático para um n qualquer, que é aquela soma de Gauss que a gente já andou mexendo nas últimas aulas. Agora, nesse caso aqui, vocês reparem que do 11 passou para o 5. O 5 sendo o maior tamanho da lista. Tá? Do 5 passou para o 2, que praticamente quando chega no 2 já está ordenado. Então, basicamente, o problema já acabou. Se eu for considerar o anterior, ele lida uma vez só com uma lista de tamanho 2, que é o que eu falei que já está praticamente terminado quando a gente chega no 2. O resto, ele ainda tem que ficar fazendo um monte de comparação, porque é o 9, é o 8, é o 7. Beleza? Nesse caso aqui, ele tem 1, 2, 3, 4 sublistas de tamanho 2. Ou seja, 4 sublistas que não vai precisar fazer praticamente nada. 2 de tamanho 5 e a original, que tem tamanho 11. Então, repare que essa lista aqui, mesmo maior do que essa outra lista, a gente precisou fazer menos comparações, menos varreduras e menos o que a gente chama de mergulhos na função recursiva. A gente precisou descer menos níveis na função recursiva, ou seja, a gente precisou utilizar a função quicksort na sua definição interna aqui menos vezes. A gente precisou chamar ela menos vezes. E isso representa menos esforço computacional. Tá? Então, qual que é a moral da história dessa conversa toda? Como que eu vou definir o meu melhor e o meu pior caso para análise de complexidade? O meu melhor caso, ele vai ser definido quando acontece uma coisa que nem o que aconteceu aqui. Que eu consigo sempre manter o balanceamento da minha lista. Ou seja, em cada nível que eu for utilizando da função, eu vou gerando listas
que tem a metade do tamanho da minha lista do nível anterior. Então aqui eu tinha uma lista com tamanho 11, eu obtive duas, no caso essa e essa, de tamanho 5. Tá? 5 elementos aqui, 5 elementos aqui. E no caso dessas sublistas, quando eu vou avaliá-las, eu vou ter duas listas de tamanho 2. Tá? Que é, bom, é o arredondamento da metade de 5. Tá, gente? É a divisão inteira de 5 por 2. Beleza? Então, mas vamos sempre levar como sendo a metade, né? Então aqui, duas listas que são a metade da lista anterior. E é sempre assim, beleza? Este é o melhor caso. Quando acontece isso, quando eu tenho uma lista que está com uma configuração desse tipo, é quando acontece o melhor caso. O pior caso é quando eu tenho essas listas totalmente desbalanceadas. Ou seja, eu vou sempre gerar para todos os níveis uma lista que tem n-1 elementos, ou seja, eu só consigo tirar o pivô. Então eu tenho n-1 elementos de um lado e nenhum elemento do outro. Tá? E sempre que eu for fazendo a redução, vai acontecer um negócio desses. Eu vou conseguir sempre tirar um elemento só por vez. Então eu vou ter que fazer a avaliação em todo mundo, todas as vezes. Beleza? Isso acontece se a lista está totalmente desordenada e acontece também se a lista está totalmente ordenada. Belezinha? Então é isso. A ordenação inicial da lista não define os meus melhores e piores casos. O que define é o balanceamento que vai acontecer durante o processo. Tudo bem? Então, agora a gente tem capacidade para analisar a complexidade dessa função. Vamos lá, então. Aqui está a nossa função quicksort. A gente vai ter, já analisando aqui, uma atribuição, que vai ser o tamanho dela, tá? Quando a gente calcula o tamanho da lista. Isso daqui é um if, mas não tem atribuição dentro do if, então a gente não conta. Uma atribuição para calcular o tamanho da lista. Print a gente não conta. Eu vou até apagar isso daqui, para não causar confusão. A definição da sublista da esquerda, eu coloquei aqui n atribuições, porque a gente vai ter que fazer uma varredura na lista inteira, tá? E quando a gente faz isso, a gente está aqui, mesmo que tenha o if, a gente está considerando n atribuições. Tudo bem? O mesmo para os elementos iguais ao pivô, a gente não sabe se a lista é todo mundo igual, então também estou contando n atribuições. E a mesma coisa para a sublista da direita. Estou colocando aqui n atribuições. Tá certo? De todo jeito, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas o que vale a pena sempre a gente analisar nem é esses números aqui que a gente coloca antes das estruturas de repetição e nem o número de avaliações que a gente de fato faz na estrutura de repetição, mas sim a ordem, tá, gente? O que vale muito a pena a gente observar é que isso daqui é um algoritmo de ordem n, até então. Até então. Tá? Então aqui tem, até agora, 3n mais 2 atribuições. Beleza. Isso aqui é um print, então a gente nem... Eu vou até apagar, para a gente não levar isso aqui em consideração. Não deixei nenhum print, tá certo? E agora que vem a pior parte, porque a gente chama quicksort de novo. Tá? Esse é o problema, a gente chama quicksort outra vez. Então assim, o que vai acontecer é que agora o que valeu para esse montante aqui com n, vai ter que valer para esse montante aqui com o tamanho dessa sublista da esquerda e para esse montante aqui considerando o tamanho da sublista da direita. Tá? Então a gente vai ter que pensar tudo de novo para essas duas coisas. Só que assim, se a gente for então resumir esse raciocínio, o que acontece? Qual que é o número de atribuições? Eu coloquei R aqui porque é o número real. É o número real de atribuições da função. Vai ser 2, esses dois aqui, mais 3n, que vai ser esse n, esse n, esse n, mais o número de atribuições para a sublista da esquerda e o número de atribuições para a sublista da direita. Repara que
é a mesma função, tá, gente? É o mesmo R. Então esse R de N está sendo definido em função dele mesmo, tá? Ele está sendo definido de forma recursiva também. Beleza? A gente conta a complexidade de algoritmos recursivos desse jeito. Tá? A gente vai ter que analisar a recorrência e descobrir uma formulinha para essa quantidade de atribuições. Mas assim, vocês vão ver que não é uma coisa tão complicada, porque a gente está separando por casos, né? O pior, a gente sabe o que tem que acontecer no melhor caso, a gente sabe o que tem que acontecer no pior caso. A gente sabe o tamanho dessas listas aqui. Lembra que a gente conversou que para o melhor caso, essas listas aqui tem que ter o mesmo tamanho, que vai ser mais ou menos a metade do N. Então isso daqui vai ser um R de N sobre 2, um R de N sobre 2. E aí a gente é só conseguir uma expressão para esses R de N sobre 2, que vai ser a mesma coisa que está acontecendo aqui. Só que ao invés de ser N, vai ser N sobre 2. E no pior caso, a gente sabe que uma das listas vai ter tamanho N-1 e a outra vai ter tamanho 0, não vai ter ninguém. Que no caso, se não tem ninguém, não faz nenhuma atribuição. Ou faz uma atribuição só, que seja. Que aí a função simplesmente retorna, ela vaza. Beleza? Ela não faz mais nada. Então é isso, vamos lá. Vamos pensar aqui. Vamos considerar então. Isso daqui é um resuminho do que eu acabei de falar. E vamos fazer o seguinte. Vamos analisar então. Para o pior caso, a gente sabe que vai ter uma lista tendo tamanho n-1 e a outra não vai ter tamanho nenhum. Beleza? Essa vai ser a divisão que a gente vai fazer na lista. Porque ela vai estar totalmente desbalanceada. Vai ser a mesma lista menos o pivô. E outra sublista que não vai ter tamanho nenhum. Eu não sei qual que é a da esquerda ou a da direita, não faz diferença. Tá? A soma dos fatores aqui não vai alterar o produto. Beleza? E eu também vou considerar que quando a lista tem tamanho 0, a gente não vai fazer nenhuma atribuição. Tudo bem, a gente até faz, né, aqui de calcular o tamanho, mas eu vou considerar como sendo 0 para facilitar nossos cálculos. Tudo bem? Então, se for 0, a gente simplesmente remove essa parte. E no melhor caso, a gente vai supor que a gente consegue balancear bastante a lista original em duas sublistas de tamanho n sobre 2, e a gente vai sempre conseguir fazer isso. Belezinha? Então assim, em resumo, para o pior caso, a minha R vai ser a minha T, e ela vai assumir essas duas subdivisões aqui, tá? Então a minha R quicksort de R e a minha R quicksort de S vão ser a T quicksort de n-1 e a T quicksort 0. E no melhor caso, essas minhas R's aqui vão ser a B quicksort de n sobre 2 e a B quicksort de n sobre 2. Ok? Então, vamos analisar as complexidades isoladamente. Que nem eu falei, a gente vai considerar o T do quicksort como sendo 0, tá? Para facilitar os cálculos. E se a lista tem tamanho 0, o algoritmo já retorna a mesma, tá? Então não faz nada, ele só retorna. Então beleza, o que a gente vai ter aqui? Esse é o pior caso. Então a minha T quicksort de n vai ser 2 mais 3n, mais a minha T quicksort de n-1, mais esse negócio aqui que eu vou arrancar. Então já arranquei. Reparem que eu tenho uma recorrência aqui. Eu tenho a definição da minha T quicksort de n como sendo 2 mais 3n mais T da quicksort de n-1. E eu também sei que, como eu estou em posse do pior caso, sempre que eu analisar a quicksort, sempre que eu for analisando as sublistas, vamos supor, se eu quiser analisar a sublista de tamanho n-1, vai acontecer o seguinte: eu vou ter uma sublista de tamanho 0 e outra de tamanho n-1 menos 1, que é n-2. Tá bom? Então vai ser a mesmíssima recorrência, vai ser a mesma coisa que eu tenho aqui, só que trocando onde tem o n, vai ter o n-1. Então, n-1 aqui, o 2 não depende do n, 3, aqui onde está 3n, aqui vai ser 3n-1. E aqui onde tem
T de quicksort n-1 vai ser T de quicksort n-1 menos 1, que é n-2. E eu vou fazer isso considerando todos os casos até acabar, que vai ser o meu T de quicksort de 1. Beleza? Vou fazer isso considerando tudo. Só que assim, percebam o seguinte. Quando eu faço isso, eu tenho um conjunto de n equações. Só que nessas equações aqui, eu tenho o T de quicksort n-1 definido de um lado e definido do outro. O T de quicksort n-2 eu tenho definido de um lado e tenho definido do outro. E assim por diante, até o T de quicksort de 1 definido na direita aqui, na esquerda aqui, e o T de quicksort de 1 definido à esquerda aqui. Se eu resolver somar os dois lados dessas equações, eu vou conseguir anular essas avaliações aqui do n-1 até o 1. Eu vou acabar ficando somente com o T quicksort de n de um lado e o T quicksort de 0 do outro. E aí eu vou ter que somar toda essa tranqueiraiada aqui, desse monte de 2, esses 3n, essas coiseiras tudo aqui. Beleza? Só que assim, reparem que como eu vou somar o 2, 1, 2, 3, n vezes. Então, somar o 2 n vezes é a mesma coisa de fazer 2 vezes n. Agora aqui eu vou ter 3 vezes 1, 3 vezes 2, até 3 vezes n menos 2, 3n menos 1, 3n. Se eu colocar o 3 em evidência, eu vou ter o 3 multiplicando 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais n menos 2 mais n menos 1 mais n, que vai ser a soma de Gauss. Tudo bem? E o T de quicksort de 0 é 0. Então eu consigo uma expressão para o T de quicksort de n, que vai ser quadrática, porque é a soma de Gauss aqui. Tudo bem? Então vamos detalhar isso. Qual que vai ser a minha ideia então? Somar os dois lados da equação, formando uma superequação aqui com essas somas. Tá? Então aqui está todo mundo somado do lado esquerdo, que são esses elementos, e aqui está todo mundo somado do lado direito, que são esses elementos aqui. Tá certo? Então vamos lá. Aqui eu vou passar o somatório, né, a propriedade distributiva de somatório. Então, somatório dos T de quicksort i menos 1, somatório de 1 até n de i, na verdade aqui não é i, né, é 3i. Eu vou editar. Calma aí que eu vou editar. Tem um errinho de digitação aqui. Pronto, editei. Então tá aqui. Coloquei o 3, que era o que estava faltando, já está editado, tá? Então, continuando, a ideia é o seguinte. Fizemos a distributiva do somatório, nesses três fatores, essa soma aqui. E temos o somatório do T de quicksort i menos 1, com i indo de 1 até n. Reparem que esse i menos 1 é porque a gente vai ter desse lado da equação do 0 ao n menos 1. Beleza? E desse lado da equação aqui, a gente colocou o i mesmo, porque aí vai ser do 1 até o n. Beleza? Então, i de 1 até n, aqui está o i. E aqui vai ser o i de 1 até n também, só que do i menos 1. Tá certo? Então, voltando aqui para o somatório, deixa o somatório quieto. Por enquanto, não vou lidar com ele. Aqui, 3 vezes somatório de i de 1 até n de i. A gente já viu essa soma, que vai dar aquela soma de Gauss, que vai ser n vezes n mais 1 sobre 2. Nesse caso aqui, somatório de i de 1 até n de 2, vai ser eu somar 2n vezes, então vai ser 2 vezes n. Beleza? Então, aqui a gente já tem uma ordem quadrática definida para o pior caso. Tá? Já está claro que vai ser pelo menos ordem quadrática. E agora aqui, esse somatório, eu vou passar para o outro lado da equação, ele vai vir negativo, e como os índices do somatório são o mesmo, eu consigo aglutinar. Tá? Só que assim, essa soma, ela vai ser uma soma, o que a gente chama de soma telescópica, que vai ser a seguinte ideia. Se eu for destrinchar isso daqui, né, detalhar isso daqui, vai ficar T de quicksort de 1 menos T de quicksort de 0, mais T de quicksort de 2 menos T de quicksort de 1,
Só que aí você já repara. Aqui tem o quicksort de 1 positivo. Aqui eu vou achar negativo. Tá? E assim, aqui vai ter o T de quicksort de 2 positivo. Na próxima já vai ter o negativo. Então eu consigo ir tirando. Tá bom? Eu consigo ir eliminando esses termos intermediários dessa soma. Vai ficar somente os termos que aparecem uma vez só. Que vão ser os termos das pontas. O quicksort de 0 e o T de quicksort de N. Tá? Que então, resolvendo toda essa soma aqui, tirando esses termos que repetem, a gente vai ter essa diferença. T de quicksort de N e o T de quicksort de 0. Tudo bem? Essa diferença aqui, então, vai ser igual ao que a gente já tinha calculado do outro lado, que vai ser 3n, n mais 1 sobre 2, mais 2n. Só que assim, lembrem-se que a gente está tomando a T de quicksort de 0 como sendo 0. Então a gente pode simplesmente ignorar esse termo e a gente vai obter a seguinte expressão para o T de quicksort de n. Bom, aqui está a mesma, já resolvendo, né, esse 3n vezes n mais 1 sobre 2 mais 2n, a gente vai chegar numa coisa desse tipo. 3n ao quadrado mais 7n, todo mundo dividido por 2. Ou seja, a T de quicksort de n, de fato, ela vai ter ordem n quadrática. Ordem quadrática, ou ordem de n ao quadrado. Tudo bem? Então, no pior caso, de fato, o quicksort vai ter complexidade quadrática. Tá bom? Então, vamos ver o que acontece no melhor caso. Que é quando a gente tem as listas balanceadas. A gente sempre consegue a lista dividida bonitinha pela metade. Cada vez que a gente mergulhar na função, cada nível do quicksort que a gente descer, a gente vai obter duas sublistas, uma à esquerda e outra à direita, de tamanho n sobre 2. Tá? Isso vai acontecer sempre. Tudo bom? Vai acontecer sempre. Então, a gente vai começar da mesma recorrência, tá? Esse 2 mais 3n sempre vai acontecer, porque ainda não teve nenhum mergulho da função. E aqui estão os nossos dois mergulhos, tá? Aqui a gente não consegue eliminar uma das duas, que nem a gente fazia aqui, né? Fez no pior caso, considerando o T de quicksort igual a 0. A gente não tem isso. A gente vai ter duas listas que a gente vai ter que trabalhar sobre as duas. Tudo bem? Só que vocês vão ver que vai compensar. Então vamos lá, a gente vai ter, na forma geral, para o melhor caso, que o número de atribuições vai ser 2 mais 3n mais duas vezes o b de quicksort de n sobre 2. Agora o que a gente vai fazer? Analisar o que acontece com essa função aqui. Quantas atribuições vai acontecer nesse mergulho? Só que eu sei que sempre que eu for dividindo, sempre que eu for mergulhando, as sublistas que eu for gerando vão ser da metade do tamanho da sublista original, porque eu supus isso para o melhor caso. Então, quando eu analisar esta função isoladamente, o b de quicksort de n sobre 2, eu vou ter a mesmíssima expressão, que vai ser o 2, o 3, agora vai ser, em vez de ser para o n, vai ser para o n sobre 2, que é o valor que está no parâmetro, e a função que eu vou, no meu próximo mergulho, eu vou precisar analisar uma lista de tamanho n sobre 2 sobre 2. Ou seja, metade do tamanho de n sobre 2, que é n sobre 4. E se eu continuar esse destrinchamento aqui, eu vou até conseguir uma forma recorrente. Ó. N sobre 2k, que vai ser igual a 3, mais 3 vezes n sobre 2 elevado a k, mais duas vezes o b de quicksort do próximo nível, que vai ser n sobre 2k dividido por 2, que vai ser 2 elevado a k mais 1. E eu vou conseguir fazer esse mergulho até quando? Como eu vou sempre dividindo por 2, o meu último mergulho vai acontecer quando eu tiver duas sublistas de tamanho 1 cada um. Tá? Vai ser exatamente nessa situação. Ou seja, quando esse meu expoente aqui for de fato 1. Beleza? Então vai ser a última regressão que eu vou ter aqui, vai ser quando o b de quicksort de 2 vai ser 2 mais 3 vezes 2 mais duas vezes o b de quicksort de uma lista de um tamanho só, de um elemento só. Belezinha? Então vamos lá. Substituindo o b de quicksort de n sobre 2 na definição de b quicksort de n,
Ou seja, substituindo essa equação aqui, nesta, a gente vai pegar essa definição aqui e vai passar no lugar dessa, a gente vai acabar tendo o seguinte. Bom, aqui está a expressão original, e agora onde está o B de quicksort n sobre 2, a gente vai colocar a recorrência dela. Vai ser 2 mais 3n sobre 2, mais duas vezes o B do quicksort do próximo mergulho, do próximo nível. E vamos fazer a mesma coisa. Ó, a gente vai ter isso daqui, B de quicksort de n vai ser igual a 2, mais o 3n aqui vai somar com esse. Isso aqui também vai virar 3n, porque tem o 2 multiplicando aqui. Ele vai eliminar com o 2 de baixo, então vai ficar 3n também. Então, 2 vezes 3n. E 2 vezes B quicksort, que vai ser 2 ao quadrado vezes o B de quicksort do próximo nível. Tudo bem. E agora, se eu quiser expandir esse B de quicksort do próximo nível, o que vai acontecer? Eu vou colocar a definição dela aqui. Ou seja, eu vou voltar para cá, vai ser 2 mais 3n sobre 2 ao quadrado, mais 2 vezes o B do quicksort do próximo nível. Então, vamos substituir essa definição, onde que era aqui? Nessa definição aqui. Então, vai ser o 2 vai manter, 2 quadrado vai manter, 2 vezes 3n vai manter, o 2 ao quadrado aqui, agora eu vou expandir um parênteses aqui para ele. E aqui está a definição da minha B de quicksort de n sobre 2 ao quadrado. Vai ser 2 mais 3n sobre 4, 2 ao quadrado no caso, mais duas vezes o B do quicksort do próximo nível. Tá? Se eu fizer isso, eu vou ter essa seguinte recorrência. 2 mais 2 ao quadrado. Agora vai ser 2 ao cubo, porque vai ser 2 ao quadrado vezes 2. Mais, eu já tinha 2 vezes 3n, agora eu vou ter mais uma. Repara que o 2 quadrado vai cortar com o 2 quadrado aqui, vai ficar outro 3n, então tem mais um 3n. Mais 2 ao cubo, que vai ser 2 ao quadrado vezes 2, vezes o B do quicksort do próximo nível. Se eu continuar fazendo essa história aqui, eu vou chegar numa recorrência mais ou menos desse tipo aqui. 2 mais 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo, até 2ak. Mais k vezes 3n, mais 2 elevado a k vezes o B do quicksort do próximo nível, que vai ser n sobre 2ak. Certo? Então vai ser essa a história. Tudo bem. O k, reparem que o k ele está representando o nível ou o número de mergulhos que eu estou dando com a minha função recursiva. Quantas vezes eu estou chamando minha função recursiva? Tá? É isso que o k está representando para mim. E agora, vamos pensar o seguinte, vamos voltar lá no desenho. Quantas vezes, e eu pergunto a vocês, quantas vezes, no máximo, se eu sempre for reduzindo pela metade, quantas vezes, no máximo, eu vou conseguir dividir essa lista? Vamos supor que ela tenha tamanho n. Eu vou dividir uma n sobre 2 de um lado, uma n sobre 2 do outro. Tá, aí essa que tem tamanho n sobre 2, eu vou dividir uma de tamanho n sobre 4 de um lado, outra de n sobre 4 do outro. Aí cada uma de n sobre 4, eu vou dividir uma de n sobre 8 de um lado, outra de n sobre 8 do outro. Tá? Sempre dividindo por 2. Se eu for fazer isso, eu vou conseguir fazer isso até eu conseguir uma lista de um elemento só, no máximo. E o que exatamente esse processo está representando, essa história de ficar dividindo por 2? Quantos níveis eu vou conseguir descer? Vai ser o número de vezes que o meu número aguenta, o tamanho da minha lista aguenta, ser dividido por 2. É necessariamente isso. O tanto de vezes que eu consigo repartir a minha lista original em duas sublistas que são mais ou menos da metade do tamanho da minha lista original. Ou seja, o número de vezes em que o tamanho da minha lista consegue ser dividido por 2. Vocês lembram disso daí? Deu falando alguma coisa desse tipo aí? Vai ser exatamente o log de n. Tá, gente? Vai ser o log do tamanho dessa lista. Que vai ser o expoente que define a escrita do tamanho da lista na base 2. Tá? Vamos voltar para lá. Vamos voltar para cá. Mas assim, dá pra gente também chegar nessa conclusão no seguinte, fazendo o seguinte. Eu sei que o meu último valor aqui, no meu último mergulho, eu sei que o n sobre 2k vai ter que ser 1.
Por causa das equações aqui, ó. O meu último valor aqui tinha que ser 1. Então, se eu igualar esse n a 2k a 1, eu vou saber, pela definição de logaritmo, que o meu k vai ser log de n na base 2. Tudo bem? E assim, é bem claro, porque se eu colocar o log de n na base 2 no lugar do k, isso aqui vai ficar 2 elevado a log de 2n, que vai ser n, e n dividido por n vai dar 1. Tudo bem? Então, também tem essa forma aqui da gente analisar, mas intuitivamente é definir o tanto de vezes que o tamanho da minha lista, que a minha lista consegue ser dividida por 2. Consegue ser reduzida pela metade. Tá bom? Que é necessariamente a definição de log. Bom, então, se eu quiser obter essa recorrência aqui até o meu último valor possível para cá, o meu maior valor possível para cá, que vai ser utilizando todas essas equações, eu vou chegar nisso daqui. O meu b do quicksort de n vai ser igual a 2 mais 2 ao quadrado mais 2 ao cubo. E aí até o meu último valor para cá aqui, só que o meu último valor para cá é log de n na base 2. Então vou colocar aqui, log de n na base 2, no expoente. Mais, aí vai ter o meu k, vou colocar o log de n na base 2, vezes 3n. Mais, e aí 2 elevado a log de 2 na base n, multiplicando o b do quicksort. E agora o n sobre 2ak, só que em lugar do k eu coloco o log de n na base 2. Bom, fazendo essa... Lembrando de que 2 elevado a log de n na base 2 vai ser n, pela definição de log. Então, aonde tem esse númerozinho aqui, eu vou colocar o n. Então, a primeira vez que ele aparece é aqui. Isso aqui vai virar n. Aqui também vai virar n. E aqui embaixo também vai virar n. E aí, n dividido por n é 1. Bom, então, a gente pensa assim. A gente vai ter essa soma aqui, 2 mais 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo, até chegar no n. Tá, beleza. E depois a gente vai ter a soma de 3n log na base 2 de n. Tá, e aí vai acontecer o quê? Essa soma aqui, ela vai ocorrer quantas vezes? Quantos termos tem aqui? Vocês concordam que tem k termos? Repara aqui, ó. Tem k termos, vai do 1, 2, 3 até o k. Só que o que é o k? O k é o log de 2, é o log de n na base 2. Tá? Então, eu vou somar, vou fazer essa soma aqui, com os expoentes variando de 1 até log de n na base 2, que vai acabar dando n. Então, assim, todo mundo aqui é menor do que n. Tá? Então, vocês concordam que essa soma aqui, ela vai ser, eu coloquei ela aqui, 2 mais 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo até n, ela vai ser menor ou igual, na verdade ela vai ser estritamente menor, viu? Depois eu arrumo isso daqui, mas ela vai ser estritamente menor do que eu somar. Em vez de somar o 2, eu já vou somar o n, que vai ser o maior. Em vez de eu somar o 2 ao quadrado, eu vou somar o n de novo, que vai ser o maior. E assim por diante. Eu vou somar, em vez de somar as potências menores, eu vou somar tudo n. Só que quantas vezes eu somo esses n's aqui? K vezes, que vai ser log de n na base 2. Então, toda essa soma aqui, ela vai ser inferior a esse valor, n log n na base 2. Então, eu sei que somando uma coisa que vai ser n log n com outra que vai ser 3n log de n na base 2, eu vou ter um algoritmo, no melhor caso, que vai ter complexidade n log n. Tá? Então, eu sei que essa soma aqui, ela vai ser no máximo, vai ter no máximo complexidade n log n, e essa daqui vai ter complexidade n log n. Então, a ordem de complexidade do quicksort para o melhor caso vai ser n log n. Tudo bem? Agora vamos pensar para o caso médio. O que a gente vai aprontar para o caso médio? Para a gente pensar o caso médio, a gente não vai pensar que vai acontecer sempre o melhor nem sempre o pior. Uma coisa que a gente pode pensar é que vai acontecer casos variados. Uma vez é o melhor, outra vez é o pior. Uma vez é o melhor, outra vez é o pior. Tá? E o que é isso? Bom, na primeira aplicação do método, eu vou conseguir
aqui está a minha função para o caso médio, eu vou supor que a primeira vez que eu vou chamar o quicksort, eu vou ter o melhor caso. Então, a descrição, o detalhamento da minha função de atribuições para o caso médio vai ser igual à lei da minha função de atribuições para o melhor caso. Então, vai ser, no caso, a definição dela era 2 mais 3n, mais 2 vezes o melhor caso. Só que aqui é o meu caso médio, que para esse caso aqui eu supus sendo o melhor. Aplicado numa lista de tamanho n sobre 2. Então eu vou supor que no melhor caso eu consiga balancear. Eu tenho 2 sublistas de tamanho n sobre 2. Aí, para a próxima avaliação, eu vou ver o que acontece com a avaliação dessas 2 sublistas que eu criei. E eu vou supor que aí vai acontecer o pior caso. Ou seja, que aí eu vou ter 2 listas completamente desbalanceadas. Uma não tendo nenhum elemento, e aí eu já desconsiderei daqui, e outra tendo o mesmo tamanho que a original, menos 1. Tá? Então é isso. Uma vez eu vou considerar que aconteça o melhor, outra vez eu vou considerar que aconteça o pior. Isso para achar uma estimativa para o número de atribuições para o caso médio. Beleza. E aí, utilizando essas duas definições aqui, eu consigo uma recorrência. Aqui está as contas. Eu consigo uma recorrência para a minha função que determina o número de atribuições para o caso médio do quicksort. Que vai ser 2 mais 2 ao quadrado mais 2 vezes 3n mais 2 vezes a mesma função, só que avaliada para o n sobre 2 menos 1. Só que assim, como eu estou supondo que esse n ele vai ser grande, quando eu analiso esse n sobre 2 menos 1, eu posso aproximar esse valor aqui para n sobre 2. Então eu vou ter uma função para o caso médio, que vai ser igual a 2 mais 2 ao quadrado, mais 2 vezes 3n, mais 2 vezes a própria função, só que avaliada para n sobre 2. Isso aqui vai ser o caso geral. Tá? Então, assim, vocês reparem como que essa expressão é parecida com essa expressão aqui. Com essa recorrência aqui. Ela é muito semelhante, muito mais parecida com essa, que é a expressão para o melhor caso, do que ela é com essa, que é a recorrência do pior caso. Tá? Porque aqui tem um n menos 1. Tudo bem? Ela não tem muito a ver com essa. Então a gente percebe que a recorrência do caso médio ela é muito parecida com a recorrência do menor caso. Se a gente for desenrolar essas contas aqui, a gente vai chegar que essa complexidade, como a gente está fazendo essa análise, né, sempre reduzindo por 2, analisando a metade, a gente vai chegar que para n's grandes, a gente vai ter um comportamento médio muito parecido com o menor caso. Então, para o caso médio, a gente também tem uma ordem de complexidade n log n. Tudo bem? Então, essas foram as análises de complexidade aí. Foi apresentado, então, o método quicksort. Espero que vocês tenham entendido. E até a nossa próxima aventura aqui, que vai ser com um dos melhores métodos de ordenação aí, que é, no caso, o método de mesclagem, ou merge sort. Tudo bem? Então, um forte abraço a todos e até a próxima.